A gente está nessa contraconduta, mas também nessa série de seminários, ensaiando mais uma vez a questão do planejamento nacional, que é, eu acho, uma das questões mais difíceis. E, nesse ponto, eu acho que esse afastamento do contemporâneo, que, no nosso caso, a gente está estudando o que está na manchete de amanhã, né? E isso é muito... Essa distância é sempre muito difícil de ser conquistada. De qualquer maneira, eu queria só ressaltar um parâmetro que pode, talvez, ajudar a esse distanciamento necessário, que é a questão da escala. E me lembrando que, no começo do governo do Fernando Henrique Cardoso, quando a China já estava francamente audaciosa e externalizada, havia um acordo entre eles, entre os dois países, aonde a China viria aqui para tomar conhecimento técnico de fazer grandes hidrelétricas, que deu a hidrelétrica das Três Gargantas, que secou o Mar Aral, e a gente sabe até hoje que ainda as consequências estão vindo. E, de contrapartida, a gente deveria ter aprendido com a China, isso rezava no contrato de intercâmbio, as pequenas tecnologias de pequenas hidrelétricas, numa tentativa de evitar os desastres que a gente já tinha vivenciado, né? Não deu, faliu as pequenas hidrelétricas, que deveriam exatamente ser para as fábricas, para a indústria, e essa distribuição de riqueza que teria, né, que era tão claro, era um projeto técnico ambicioso e extremamente respaldado pela universidade, pelo ensino, né, pelo ensino competente, saiu. Me lembro também que, quando chega a Marina Silva no Ministério, na primeira etapa ainda do governo petista, ela recebeu também um documento que foi redigido pela Escola da Cidade, dizendo que haveria de se ter não planos, nem polos, nem enclaves, porque o território brasileiro não permitia se descobrir por eixos nem por pontos, mas por grandes planos de pequenas intervenções. E, de fato, ela disse assim, foram os anjos, não sei até quando ela acredita em anjos, mas foram os anjos que mandaram vocês aqui, porque a gente está... Isso foram nos primeiros dias, nos primeiros 15 dias. A gente está atrás de um plano de fertilização do semiárido. Por quê? Porque todos vinham, uma boa parte, né, do governo vinha da região Nordeste e tinha esse compromisso. Voltamos muito felizes de que a gente iria fazer, inclusive, ia começar a Escola da Cidade pelo planejamento populacional, que é o que dá o trabalho escravo, que é o que dá, né, essas grandes sequelas. A gente nunca pensou no Brasil como distribuição de população. Logo em seguida, eles anunciaram que iam fazer os grandes eixos de transposição do Rio São Francisco. A gente colocou o rabo entre as pernas, em bom português, e partimos para torcer. E fizemos uma carta para o presidente Lula, dizendo: vai evaporar, porque no Nordeste evapora 4 vezes mais do que chove quando chove. E aí ele respondeu, publicamente: deixa Deus sugar a água que lhe é devida, numa grande ignorância técnica. O que eu queria falar, narrando com essas duas, não era nem o personagem nem o tempo, mas o quanto a gente tem intuído de que é uma questão de escala, e vocês sentem, quando planejam praças e veem, essa praça vai ser, de fato, vivida, ou é uma praça tão grande que eu vou ter preguiça no calor de transpor 100 metros, que é uma quadra, né? Quer dizer, é questão nossa de planejamento, de arquitetura, de desenho urbano, de desenho de território, de estudar a questão do planejamento aliado ao usuário, né? Então, numa bancada, aí vem a questão do futuro. Numa bancada que, de fato, é latifundiária, agrícola, é predatória, é neoliberal, né? Quer dizer, quais são os instrumentos de luta e de resistência do
planejador urbano, desenhador arquitetônico, porque, de fato, não tem... A questão da escala existe e ela transpassa do pote de abastecimento d'água, né, e da filtragem dessas casas, que você... Quer dizer, um dispositivo de uma escala mínima, que não tem nem 3 metros quadrados, fazendo o desenho do território e a permanência no território. Então, essa questão que eu gostaria que você conversasse um pouco, o que é a escala dentro do teu trabalho, para a gente poder se diferenciar, se distanciar dos infortúnios, né? Só para lembrar uma coisa muito breve, o projeto de Belo Monte, quando que a gente está estudando aqui, ele só acontece quando a Marina Silva cai. Porque o licenciamento, o Edson Lobão, ministro de Minas e Energia, consegue passar um licenciamento a reboque na hora que a resistência dentro do Ministério não é ela personificada, mas uma resistência que estava dada no Ministério como um todo. E se o Lula recebeu a carta da Escola da Cidade, na verdade, o próprio programa de governo dele dizia exatamente isso, a possibilidade de se pensar planos mesorregionais, planos micro-regionais, arranjos produtivos locais. O próprio governo se contradisse, ele fez uma opção, né, bem mais conservadora do que o próprio plano de governo dizia. O projeto para a Amazônia era outro, para o Nordeste era outro, né, e foi se destituindo não só o plano, como os próprios setores mais progressistas dentro do próprio governo. E aí fico pensando mais a respeito do que você estava falando de escala. Na minha produção assim acadêmica, em termos pessoais, eu fico o tempo inteiro tensionando a discussão de uma maneira transescalar, porque eu acho que se é a dor, essa é a dor, mas é também a delícia do trabalho do arquiteto e do urbanista, né? A gente é formado para pensar de uma maneira interescalar mesmo, para o desenho do produto e do detalhe e o desenho do território, né? No sentido mais amplo, regional, mesorregional, macro-regional, nacional, assim. É a agenda nossa, essa praia é nossa. No entanto, na nossa formação, essa discussão ela está muito incipiente dentro da nossa agenda de formação, né? Eu faço um esforço interdisciplinar muito grande, assim, tive que beber muito na economia para poder dialogar. A gente tem que ir, né, para a engenharia, para a economia, para a geografia, para poder, em alguma medida, discutir com um mínimo de propriedade impactos de certos projetos e a possibilidade de que existe alternativa. O discurso hegemônico para certas planificações e projetos territoriais, ele tem no Brasil e no mundo inteiro uma pauta muito conservadora, muito convencional, né? Os engenheiros, em geral, recorrem às modelagens que eles já conseguiram, em alguma medida, medir, né? Não é à toa que se proliferam as soluções mega estruturais, né? Aquelas que as margens de cálculo e de avaliação são mais garantidas, né? Então, é muito mais fácil na formação, e aí não estou falando dos engenheiros todos, obviamente, estou falando na formação da engenharia, na formação de quem discute infraestrutura, trabalhar com margens de acerto supostamente mais controladas. É por isso que sai um projeto como aquele da transposição, né? Um projeto que sai rasgando o território com uma interferência absurda, sem a possibilidade de olhar para o que está no entorno imediato, a 1 metro, né, daquele eixo de transposição, né, ou a menor sensibilidade para entender que tem certo rebanho que não vai mais passar de um lado para o outro, que tem gente que não vai conseguir cruzar aquela região, né, gente que se comunicava de um lado para o outro. Então, eu acho que é importantíssima essa tua discussão da escala, porque a gente precisa realmente bagunçar esses paradigmas para dizer, existem, da mesma forma que no campo urbano é possível se pensar em infraestrutura de baixo impacto, isso que tem sido discutido na literatura internacional, como a infraestrutura verde, a infraestrutura compensatória, a infraestrutura alternativa, né, que ainda é muito pouco medida, porque a gente tem poucos testes, né, e poucas possibilidades de modelagem, né? Mas a gente já está falando há muito tempo, né, em drenagem compensatória, em pensar a gestão de águas urbanas de uma maneira de menor impacto. No campo regional, no campo da grande obra, os sistemas podem ser também descentralizados, os sistemas podem ser diferentes, né? Há alternativa e cabe a nós responder sobre elas, eu acho. Acho que é um exercício que eu tenho me imposto e que, em alguma medida, tenho tentado
incitar meus alunos para discutir também.